E agora vamos então entrar, de facto, nos aspectos ainda mais importantes. A guerra colonial é, quanto a nós, o fator decisivo para que o 25 de Abril tivesse tido lugar. E por vários aspectos. O primeiro é o chamado síndrome da Índia. Eu vou passar outro aspecto, a situação política, social, económica e administrativa nas colónias. Ou seja, os militares que realidade é que os militares vão encontrar nas colónias. Depois, há o cansaço da guerra. E há outros aspectos importantes que são, a certa altura, é o respeito pelo inimigo e a situação militar na Guiné. Portanto, depois vamos ver cada um destes pontos para o problema da descolonização das suas colónias. É evidente que na Índia isto não se tratou propriamente de um esquema de descolonização, mas de uma possessão colonial que nós tínhamos. E o que se passou aqui foi uma ausência de solução política para o problema e o que se fez foi tentar encontrar uma solução militar para um problema que de facto tinha que ter uma solução política. E os militares acabaram por servir de bode expiatório para uma ausência de solução política para o problema. Como vamos ver, esta situação vai ser recorrente depois do início da guerra colonial, que neste momento já estava em curso. Portanto, os militares ficaram profundamente traumatizados com esta situação desde então. E vão ver que, em várias alturas, este problema da Índia vai ser sempre referido. No fundo, isto representa a ausência de solução política por parte dos responsáveis do Estado Novo e o empurrar para os militares as responsabilidades e o ónus da sua resolução. Portanto, esta é uma primeira grande motivo para o 25 de Abril. O outro aspecto importantíssimo tem a ver com o seguinte: nós aprendemos nos bancos da escola, Portugal era um país pluricontinental e plurirracial e que era igual desde Domínio a Timor. E o que acontece é que, logo no início da guerra colonial, logo em 61, os militares que avançam em força para Angola e depois Guiné e Moçambique, vão encontrar uma situação económica, social, completamente distinta desta realidade. Vão encontrar, de facto, um esquema de exploração colonial claro, evidente. Aquilo que nós chamamos de colonialismo português, que era diferente dos outros, de facto não era. A situação dos indígenas era, de facto, uma situação de exploração colonial, com vários aspectos degradantes, e as próprias Forças Armadas vão acabar por ser um certo veículo de alguma transformação social. Até porque a guerra, este tipo de guerra, ganha-se tentando conquistar as populações. E, portanto, as próprias Forças Armadas vão, por um lado, a perceber-se que aquilo que o governo dizia era mentira, ou seja, que Portugal não era igual do Minho a Timor, e, inclusivamente, eles próprios vão ser veículos de alguma mudança. Outro aspecto importante, e isto vai-se dando à medida que a guerra se prolonga, é uma guerra de 13 anos, é que os próprios militares, ao fim de uma comissão, 2 comissões, 3, começam a perceber que o seu inimigo, os guerrilheiros que estão do outro lado, têm relativamente uma capacidade combatente e uma capacidade psicológica e convicções extremamente fortes. Ou seja, os nossos próprios militares começam a ter pelo inimigo respeito e consideração, inclusivamente do ponto de vista da sua própria ideologia e da sua determinação. Ao mesmo tempo que cada vez começam a questionar mais a sua própria posição. Ou seja, há aqui 2 fatores que jogam em sentido inverso. É o respeito pelo inimigo e a sua própria, em termos psicológicos, uma diminuição da sua própria convicção naquilo que estavam a fazer. E, por outro lado, há o próprio cansaço da guerra. Não é? Ao fim de um jovem que tivesse saído da escola do Exército
Em 61, chegou ao fim da guerra e teve pelo menos 8 anos de guerra. Portanto, o Estrela teve 8 anos. Isto é um caso completamente transversal. Mas, desculpa, sim. estes 8 anos fariam parte de várias comissões? Várias comissões, 4 comissões. Que eram necessariamente obrigatórias. Obrigatórias, pelos oficiais correspondentes e para o Conselho Secretário obrigatório. As comissões eram obrigatórias. Os oficiais da Marinha, bastante menos, mas o Exército, as suas vidas eram 2 anos em África, chegavam cá, regressavam, estavam cá cerca de um ano e regressavam novamente 2 anos. Há aqui, no outro dia, o Coronel Matos Gomes, que esteve aqui na sessão anterior, teve 3 comissões, uma em Angola, outra em Moçambique, outra na Guiné. Ele tinha, talvez, 30 anos na altura do 25 de Abril. Portanto, um homem com 30 anos tinha pelo menos 6 anos, 3 comissões. Já é muito. É muito, agora, se não se importar, cabe-me a outra questão. Eu falei com um amigo que esteve na Guiné em 74 e ele disse-me que nesta fase os portugueses dominavam apenas 40% do território. Até que ponto é que será? O domínio da Guiné, fisicamente, na Guiné a situação é o controle apenas dos próprios aquartelamentos. Ou seja, nós dominávamos o aquartelamento onde estávamos. Não quer dizer que com tropa especial não fôssemos a qualquer sítio da Guiné. Ou seja, utilizando meios ali transportados, mas só ia e regressava. Agora, o controle efetivo de regiões era apenas restrito ao quadrado de arame farpado onde as populações estavam. O que não quer dizer que o resto do território fosse dominado pelo PAGC. A situação era, nós dominávamos os nossos aquartelamentos, eles dominavam os acampamentos deles e o resto era uma espécie de terra de ninguém, onde quer nós, quer eles, íamos quando queríamos, quando nos encontrávamos havia combates. Se não nos encontrássemos não havia combates, mas portanto o domínio do território da nossa parte era muito menor do que nós dizemos. Eu considero que era inferior a 40%, mesmo a 40%, mas o domínio da parte deles também não era tão grande como eles diziam. Eles tinham as chamadas zonas libertadas, que eram relativamente pouco extensas também, não é? Mas também iam a qualquer lado, cada vez que queriam, e a maior parte das vezes sem nos encontrarmos uns com os outros. Para referir estas questões, começa aqui a entrar já o próprio General Spínola. O General Spínola, como governador e comandante-chefe da Guiné, percebe-se claramente que não há solução militar para aquela guerra. E a partir de certa altura propõe a Marcelo Caetano o início de negociações. E são autorizadas isto em 72, é autorizado um primeiro conjunto de negociações com o presidente de Senegal, que era Leopoldo Senghor na altura, um político da África francófona, prestigiado, e ele tem o início de negociações no Senegal. Esse início de negociações conduz imediatamente, ou iria conduzir automaticamente, a negociações diretas entre representantes de Portugal e do movimento de guerrilha, que era o PGC. Isso é colocado a Marcelo Caetano, que não autoriza. E eu mostro aqui uma transcrição do livro de Marcelo Caetano, Depoimento, em que Marcelo Caetano reconhece que proibiu qualquer contacto direto entre o PGC e Portugal, e inclusivamente diz a Spínola esta coisa interessante, que é preferível ser da Guiné por uma derrota militar, com honra, do que acordo negociado com terroristas. Esta situação, isto é em 72, em 1972, é reconhecido pelo próprio Marcelo Caetano, e isto vem demonstrar já aqui uma ligação àquilo que nós vimos na Índia. Ou seja, é preferível a derrota militar como solução para um problema que politicamente não encontra, o Estado Novo não encontrava, só que aqui na Guiné a situação
propriamente e estritamente militar era completamente diferente da Índia, que na Índia era um exército convencional que entrou no território. Aqui na Guiné tenho muitas dúvidas das quantidades de mortes que não haveria caso uma derrota militar. Não só pela situação física do território, não havia capacidade logística de fazer a retração do dispositivo, e por outro lado não era o exército regular que era o nosso inimigo, era uma guerra de guerrilhas. Portanto, aqui vamos ver também já alguma semelhança em termos da postura do Estado Novo relativamente aos militares. Por último, eu queria referir que a situação na Guiné, em 1973, eu penso que na sessão passada foi ventilado, mas em 1973 há um incremento enorme da capacidade de armamento por parte do movimento da guerrilha. E é lançada uma enorme ação militar contra o exército português pelo PIGC vão começar a abater aviões. O primeiro tinha sido abatido já em março e está-se em maio, e são abatidos no mesmo dia três aviões nossos. E vão fazer um cerco no norte da Guiné, mesmo junto à fronteira com o Senegal, em Guidares, e cercam completamente este quartel, que só acaba por conseguir, ele mesmo e simultaneamente vão fazer um esforço de guerra no sul, em Guilés, que implica, e penso que pela primeira vez na história da guerra colonial, um quartel é abandonado pelas nossas tropas por incapacidade de defesa militar. E, portanto, isto em 73, onde já a nossa supremacia aérea, que funcionava como o único meio de supremacia que tínhamos, já não funcionava, ou só funcionava em muito pouca escala. Desta situação veio, de facto, só foi possível também vencer qualquer destas duas situações. Guilés foi abandonada, não foi mais preocupada, e quer a situação na norte, quer a sul, quer em Guidares, quer em Guilés e Gadameel, é conseguida só recuperar pela utilização maciça de tropa especial. A norte foi o batalhão de comandos africanos inteiro que conseguiu romper o cerco a Guidares, e no sul foi o batalhão de paraquedistas que vai conseguir neutralizar minimamente esta situação. Isto para dizer o seguinte, que a situação militarmente na Guiné caminhava para uma derrota militar a alta velocidade. E, portanto, aqui, mais uma vez, nos chama a atenção da semelhança da situação na Índia e, sobretudo, do comportamento expectável do poder político cá relativamente à situação militar. Portanto, mais uma situação que provocou ou que vai condicionar extraordinariamente a situação em 25 de Abril. Chama a atenção que, por exemplo, aqui nesta situação de Guidares, um dos indivíduos que esteve claramente, ou que esteve nestas operações, foi o Salgueiro Maia, que nessa altura estava lá em cima a comandar uma companhia. Ele conta no livro dele. E pronto, ele tem um livro em que conta claramente todas estas... Guidares. O livro Salgueiro Maia. Vidares e Galés, não é? Guidares, a norte do Senegal. Guilés é a sul, na fronteira com a Guiné-Conakry. Guidares é a norte, na fronteira com o Senegal. Portanto, isto era o que eu vos queria dizer sobre o enquadramento para a conspiração do 25 de Abril. Eu penso que podemos concluir, de facto, que não havia soluções políticas para o problema da guerra colonial. As nossas Forças Armadas estavam mal equipadas, mal comandadas e mal preparadas, e começaram a ter uma certa desmoralização. E tínhamos os... De acordo com o que abordámos, o Marcelo Caetano também tomou posições desesperantes relativamente aos oficiais militares, não é? Sim, quando... uma postura de executores dentro do seu quadro orgânico e não tanto de dirigentes.
o Marcelo Caetano, ao assumir perante o general Spínola que aceita uma derrota militar, isso cria, inclusivamente, uma postura, e estamos a falar em 72, o general Spínola acaba a sua comissão em agosto de 73, e portanto o general Spínola assume claramente que tem que haver ruptura. E mais, ele depois destes acontecimentos, isto é em maio de 73, maio, junho de 73, Spínola vem de férias em agosto e não regressa. Antes da conspiração. Agora nós vamos passar diretamente ao início da própria conspiração.